As denúncias de violação de direitos trabalhistas cresceram desde o começo do ano por causa da pandemia do coronavírus. O Ministério Público do Trabalho apura as irregularidades. Por causa das medidas de isolamento impostas durante a pandemia, muita coisa mudou, principalmente nas relações trabalhistas. Mas os empregadores ainda são obrigados a fornecer um ambiente de trabalho seguro e, no momento em que vivemos, devem garantir medidas sanitárias para evitar o contágio dos empregados pelo novo coronavírus. Álcool em gel disponível é uma delas. A falta de condições sanitárias no ambiente de trabalho é uma das principais reclamações ao Ministério Público desde o início da pandemia. Segundo as denúncias, os patrões não estão garantindo locais saudáveis e equipamentos de proteção para evitar o contágio pelo coronavírus. O Ministério Público do Trabalho tem se preocupado principalmente com quem tem mais de 60 anos ou faz parte do grupo de risco. Desde o início da pandemia, o Ministério Público do Trabalho registrou 32.965 denúncias de violações trabalhistas decorrentes da Covid-19. 8.257 resultaram em inquéritos civis para apurar as irregularidades. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais lideram um número de casos. A Bahia também está entre os estados com grande número de denúncias. Entre março e outubro, a Procuradoria emitiu mais de 8.000 notificações e ajuizou 14 ações contra empresas. O órgão tem intensificado a fiscalização e com a ajuda da tecnologia. O MPT só na Bahia expediu mais de 2.500 notificações recomendatórias a diversos segmentos comerciais, industriais e empresariais, buscando justamente a continuidade do cumprimento da legislação trabalhista durante o Covid-19. A denúncia pode ser feita pelo site do Ministério Público do Trabalho. No formulário, também é possível solicitar o sigilo de quem denuncia. Caso haja comprovação das irregularidades, os responsáveis podem responder administrativa e judicialmente. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com a procuradora do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, a doutora Isabela Maú. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Doutora Isabela, esse número chama muita atenção, né? Porque de 32 mil denúncias desde o início da pandemia, temos somente no Rio de Janeiro cerca de 7 mil. Um número aí bem diferente da maior cidade do país, que é São Paulo, né? A que a senhora atribui esse alto índice? Olha, o estado do Rio de Janeiro, já há alguns anos, ele vem sofrendo com governos corruptos, contumazes, descumpridores da legislação. Então, assim, o Estado está abandonado, a população do Estado está abandonada já há alguns anos, e isso se reflete nas relações sociais de uma forma geral. E no período de pandemia, isso ganha uma projeção infinitamente maior, né? Então, eu acho que mesmo antes da pandemia, o Estado do Rio ele já era campeão, né, entre aspas, que não é nenhum mérito, no recebimento de denúncias, no descumprimento da legislação trabalhista. E nesse cenário de pandemia, isso só veio à tona com mais força. O Estado do Rio de Janeiro, nas relações que ele próprio estabelece com a sua força de trabalho, ele não prioriza a realização do concurso público, sobretudo na área da saúde. As relações de trabalho são muito precarizadas, a utilização de organizações sociais, de cooperativas. O Estado do Rio de Janeiro ele tem um histórico muito grande desse tipo de descumprimento. Então, num momento de pandemia, essas precarizações todas tornam as situações ainda mais graves. Quer dizer, infelizmente, a gente enfrenta uma crise sanitária e uma crise política também no Estado, né? Bom, mas em linhas gerais, qual o teor dessas denúncias? No início da pandemia, as denúncias diziam mais respeito a estabelecimentos que não tinham autorização para estar abertos naquele momento, ou a questões sanitárias, do ambiente de trabalho, saúde e segurança dos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores da área da saúde. No início, foi muito isso. Agora, já no avançar dos meses, a gente observa muitas denúncias de demissões em massa, sem participação do sindicato na negociação das condições para minimização dos impactos das demissões, muitas denúncias de rescisões de contrato de trabalho sem pagamento das verbas
indevidas, denúncias de atrasos salariais e agora, com muita frequência, denúncias de fraude aos institutos que o governo federal disponibilizou para a prevenção de emprego e renda durante a pandemia, né? O benefício emergencial especial, com a suspensão do contrato de trabalho e a redução da carga horária com a redução do salário. Na prática, a gente observa que muitas empresas permanecem exigindo o labor dos trabalhadores normalmente, embora estejam com o contrato de trabalho suspenso ou com a jornada de trabalho reduzida. Essa é uma fraude ao sistema, né? Que o trabalho continua igual quando ele deveria ter sido suspenso ou ter a carga horária reduzida. Esses eram benefícios para empresas que realmente não iam manter as suas atividades durante a pandemia ou iam mantê-las de forma reduzida. Se a empresa está funcionando normalmente, exigindo normalmente o trabalho do empregado, não tinha nenhuma necessidade de fazer uso desses institutos, né? Então, a fraude se traduz dessa forma. Essas denúncias agora têm sido muito recorrentes. Que bom que o trabalho do Ministério Público tem sido sempre muito efetivo para combater essas questões, né? Procuradora, infelizmente o nosso tempo é curto, agradeço demais a sua participação. Boa tarde para a senhora mais uma vez. Tá, joia. Boa tarde.